Amigo rouba viúva e filhos dias antes do Natal. A honestidade chama o milagre na noite de Cristo. Era 23 de dezembro na pequena cidade de Canudos, sertão da Bahia. A casa de taipa de Dona Severina estava mais fria que o vento da caatinga naquela noite. Viúva há 3 anos, desde que seu marido, Zé Miguel, morrera picado por uma cascavel enquanto trabalhava na roça. Ela criava sozinha os 3 filhos, Maria, de 10 anos, João, de 7 e o pequeno Pedro, de 4. A miséria tinha se instalado naquela casa como um hóspede permanente. As paredes rachadas deixavam entrar o sereno da noite, e o fogão a lenha estava apagado há 2 dias por falta do que cozinhar. Naquela tarde de véspera de Natal, Severina olhava para os olhos famintos das crianças e sentia o coração se partir em 1000 pedaços. Maria, a mais velha, já não reclamava mais de fome. Apenas abraçava os irmãos menores, tentando acalmar o choro deles. João pedia água para enganar o estômago vazio, e o pequeno Pedro, ainda inocente demais para entender a dureza da vida, perguntava quando o menino Jesus ia trazer comida. Severina prometia que no dia seguinte tudo ia melhorar, embora não soubesse como. Não tinha um grão de feijão, não tinha farinha, não tinha nada além da fé que insistia em brilhar em seu peito. Foi quando bateram na porta. Era Josias, o homem que se dizia amigo da família há mais de 15 anos, compadre de Zé Miguel e padrinho de Maria. Sempre aparecia com um sorriso largo, mas naquela véspera de Natal, o sorriso escondia algo sombrio. Ele olhou ao redor da casa com olhos que pareciam calcular o valor de tudo. Severina ofereceu o único banco para ele sentar, e Josias, fingindo preocupação, perguntou como estava a situação. Severina contou tudo. Não tinha comida para o Natal, estava devendo 3 meses de aluguel, e o único bem que restava era uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida, herança da mãe. Os olhos de Josias brilharam. Ele sabia que aquela peça simples era na verdade valiosa. Então teceu sua mentira. Disse conhecer um homem rico em Juazeiro, buscando peças religiosas antigas. Afirmou que poderia vender a imagem por um bom valor e trazer o dinheiro na manhã de Natal. Severina hesitou. Aquela imagem era sagrada para ela, mas ao ver os filhos famintos, entregou a estatueta com lágrimas nos olhos. Josias prometeu voltar cedo e saiu levando não só a imagem, mas a última esperança daquela família. As crianças dormiram acreditando que o Natal seria diferente. Severina ficou acordada, rezando no chão de terra batida. Mas Josias nunca pensou em ajudar. Planejava vender a estatueta por um valor alto e embolsar tudo. Para ele, Severina era uma pobre coitada que jamais descobriria a verdade. Era o golpe perfeito. Na manhã de 24 de dezembro, Severina acordou antes do sol, arrumou a casa como pôde e ficou esperando. As horas foram passando. Maria perguntava pelo padrinho, e Severina dizia que ele devia estar a caminho. Mas o sol subiu, o calor aumentou e nada de Josias. A tarde chegou e Severina sentiu o aperto da traição. Tentou se convencer de que poderia ter acontecido algum atraso, mas no fundo sabia que tinha sido enganada. Ao entardecer, tomou uma decisão, mesmo fraca. Pegou Maria pela mão e foi à venda do seu Antônio. Lá encontrou Josias sentado, rindo e bebendo cachaça. Quando a viu, empalideceu. Severina aproximou-se e, diante de todos, perguntou pelo dinheiro. Josias gaguejou, inventou desculpas, disse que o comprador tinha desistido, mas que a estatueta estava guardada em casa e devolveria no dia seguinte. Severina então disse, com firmeza, que não acreditava. Declarou diante de todos que a imagem valia muito e que, se Josias fosse honesto, mostraria a estatueta naquele momento ou confessaria ter roubado uma viúva e 3 órfãos. O silêncio tomou a venda. Seu Antônio cruzou os braços e disse que queria ver aquilo resolvido. Encurralado, Josias suava frio, não podia confessar e também não podia mostrar a estatueta, já vendida para um atravessador logo cedo por R$300. Começou a se enrolar, até que Maria, com 10 anos, disse em voz alta: "Meu padrinho mentiu. A imagem da minha avó foi roubada. E na véspera do Natal, isso é pecado mortal." As palavras ecoaram pelo lugar. Seu Antônio mandou chamar Neguinho do mercado, o atravessador. Em 15 minutos ele chegou e confirmou. Havia comprado de Josias uma imagem de Nossa Senhora por R$300. A mentira estava exposta.
a traição revelada. A venda inteira se revoltou. Roubar já era grave, mas roubar uma viúva com 3 filhos, no Natal, usando uma amizade antiga, era imperdoável. Seu Antônio deu um ultimato. Ou Josias devolvia o dinheiro ali mesmo, ou iria chamar o delegado. Humilhado, Josias tirou o dinheiro do bolso e colocou na mesa. Mas Severina fez algo surpreendente. Pegou o dinheiro e disse: "Isso é o valor da imagem, mas a vergonha que o senhor trouxe para sua família e para o nome do meu falecido marido não tem preço. Aceito porque meus filhos precisam comer, mas o senhor vai viver sabendo que roubou órfãos no Natal." O silêncio foi profundo. Josias abaixou a cabeça. Seu Antônio, comovido, colocou R$ 50 da própria venda na mão de Severina. Outros homens ajudaram também dinheiro, farinha, promessa de galinhas. A coragem da viúva tocou a todos. Josias saiu da venda carregando a vergonha como se fosse peso amarrado aos pés. Comente: a ganância na época de Natal é o pior tipo de traição, sim ou não? Severina voltou para casa naquela noite de véspera de Natal com um coração mais leve do que tinha saído. Nas mãos carregava os R$ 300 da estatueta, mais os mais de R$ 100 que os homens da venda haviam doado, além do saco de farinha e a promessa de galinhas. Era mais dinheiro do que ela tinha visto nos últimos 6 meses. Maria caminhava ao lado em silêncio, mas seu coração transbordava de alegria. Ela tinha visto a mãe vencer o padrinho malvado, visto a justiça acontecer e agora sabia que no dia seguinte haveria comida na mesa. Ao chegarem, João e Pedro correram para abraçar a mãe, e Severina, com lágrimas nos olhos, contou o que tinha acontecido. Explicou que Deus não abandona quem é honesto, que a verdade vence a mentira e que, mesmo na miséria, nunca deveriam perder a dignidade. Naquela noite de 24 de dezembro, Severina acendeu o fogão a lenha pela primeira vez em dias. Fez um pirão de farinha com um pedaço de carne seca que seu Antônio mandara junto com a farinha. Não era ceia de rei, mas para aquelas 4 almas famintas era um banquete. As crianças comeram até se satisfazerem e dormiram de barriga cheia. Severina ficou acordada um pouco mais, olhando os filhos dormindo na única cama que tinham, e agradeceu a Deus pela força de confrontar Josias. Sabia que aquele ato de coragem, de expor a mentira, era mais importante do que o dinheiro. Era sobre dignidade, sobre ensinar que a honestidade vale mais que riqueza. Mas a história não terminou ali. Na manhã de Natal, 25 de dezembro, Severina acordou com vozes do lado de fora. Ao abrir a porta, levou o maior susto de sua vida. Na frente da casa de Taipa, havia uma pequena multidão de vizinhos e pessoas da cidade. Seu Antônio estava na frente, junto com Dona Luzia, a benzedeira mais respeitada, e mais umas 20 pessoas. Todos carregavam algo: cestas básicas, roupas, brinquedos, panelas, cobertores. Seu Antônio explicou que a história do ocorrido na venda tinha se espalhado pela cidade. As pessoas ficaram comovidas com a honestidade e coragem de Severina, e indignadas com a traição de Josias. Cada família decidiu doar algo para ajudar a viúva e os 3 órfãos. Dona Luzia se aproximou e disse: "Filha, você nos ensinou ontem o que é ter caráter. Poderia ter ficado calada, aceitado a mentira com medo, mas buscou a verdade mesmo sendo a parte mais fraca. Isso é ter Deus no coração." As lágrimas caíam enquanto Severina assistia ao mutirão de solidariedade. As mulheres entraram e organizaram as doações. Havia comida para mais de um mês, roupas novas para as crianças, cobertores e até uma Bíblia ilustrada que uma professora aposentada doou para Maria. No meio de tudo, uma surpresa ainda maior. O fazendeiro Dom Marcolino mandou seu capataz entregar um envelope. Dentro havia R$ 500 e uma carta escrita à mão. Dizia: "Dona Severina, soube de sua história e fiquei impressionado com sua honestidade. Estou precisando de uma cozinheira na fazenda. Trabalho de segunda a sábado, salário mínimo, mais cesta básica. Se aceitar, comece na segunda, depois do ano novo. Deus abençoe a senhora e seus filhos. Feliz Natal." Severina teve que sentar no chão. Era mais do que comida. Era uma chance de recomeço. As mulheres da vizinhança ajudaram Severina a preparar uma ceia de verdade. Frango assado, arroz, feijão, farofa, até um bolo de milho de Dona Luzia. Naquela tarde de Natal, a casa humilde virou festa. Vizinhos entravam e saíam,
trazendo abraços e palavras de encorajamento. A viúva, que acordara sem ter o que dar aos filhos, estava agora cercada de fartura, amor e esperança. O milagre de Natal não foi só material, foi a restauração da dignidade. A prova de que a honestidade tem recompensa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Josias vivia o pior Natal de sua vida. Sua esposa, Dona Cícera, mulher temente a Deus, descobrira a verdade. Vizinhos tinham contado o que ocorrera. Quando Josias chegou em casa, encontrou a esposa em lágrimas e os filhos adolescentes cheios de vergonha. Dona Cícera disse que nunca imaginou que ele fosse capaz de roubar uma viúva com 3 filhos na véspera do Natal. A vergonha era tanta que não queria mais sair de casa. Os filhos, um rapaz de 16 e uma moça de 14, não conseguiam olhar para o pai. O mais velho disse que antes sempre teve orgulho de dizer que o pai era honesto. Agora, como voltaria à escola, sabendo que todos sabiam a verdade? A filha disse que tinha vergonha até de ir à missa. O castigo de Josias não foi cadeia ou violência, mas algo muito pior: a perda do respeito da própria família e a humilhação pública por sua maldade. Na manhã de Natal, enquanto Severina recebia solidariedade e emprego, Josias estava trancado no quarto. Dona Cícera preparou almoço simples, mas ninguém tinha apetite. Os filhos comeram rápido e foram para o quarto. Josias ficou sozinho à mesa, olhando a comida que parecia cinzas. Ele tinha R$ 300 antes de roubar, e agora estava sem nada, porque devolvera o dinheiro e perdera a dignidade. Nos dias seguintes, a diferença entre os destinos ficou ainda mais clara. Severina começou a trabalhar na fazenda após o Ano Novo. O trabalho era duro, mas ela fazia tudo com gratidão. Dom Marcolino ficou impressionado e começou a dar pequenas bonificações, sobras de comida, roupas, material escolar. As crianças foram matriculadas com uniforme novo. A vida ainda era difícil, mas melhorava dia após dia. Josias nunca recuperou sua reputação. Trabalhava como pedreiro, mas começaram a evitá-lo. Os amigos se afastaram, as conversas secavam quando ele chegava, até na igreja sentia os olhares. Dona Cícera tentou manter a família unida, mas a mágoa era grande. Os filhos mal falavam com o pai. O casamento virou silêncio. Os R$ 300 que ele achou que enriqueceriam sua vida custaram sua paz e sua família. Um ano depois, os desfechos eram opostos. Severina pagara todas as dívidas e ainda guardara um pouco. Dom Marcolino aumentou seu salário e deu a ela uma casinha nos fundos da fazenda. Maria era excelente aluna. João ajudava a mãe. E Pedro crescia feliz. A mulher que um dia não tinha nada agora tinha emprego, fixo, casa e futuro. Tudo começou com um ato de honestidade na véspera de Natal. Josias, por outro lado, perdera tudo. O casamento acabou. Dona Cícera foi morar com os filhos em outra cidade. Ele ficou sozinho, trabalhando de bico, vivendo com o peso da vergonha. A ganância que achou que o enriqueceria o empobreceu em tudo. E todo Natal lembrava-se do dia em que tentou roubar uma viúva e foi desmascarado por uma criança. A história virou lenda no sertão. As mães diziam: seja como Dona Severina, que escolheu a honestidade. Não seja como Josias, que perdeu tudo pela ganância. Os padres usavam a história nos sermões de Natal. E Severina, sempre humilde, dizia que apenas seguira o que a mãe ensinou. A única coisa que ninguém pode tirar de você é seu caráter. A lição continua viva. Toda a véspera de Natal, o padre pede oração pela alma de Josias e gratidão por Severina. As crianças pedem nas cartinhas: me ajude a ser honesto como Dona Severina e me proteja de ser ganancioso como Josias, porque o verdadeiro milagre de Natal não está nos livros, mas na transformação do coração. Inscreva-se no canal para mais lições de fé e deixe seu like se você acredita no milagre da noite de Natal.